Olá a todos e a todas. Meu nome é Rafael Pereira. Eu estou como promotor de justiça aqui no Ministério Público do Estado do Paraná e colaborei com um artigo sobre a nulidade do casamento infantil inferior à idade núbil como política de prevenção da gravidez na adolescência nos 30 anos do ECA. Esse artigo está na obra coletiva referente aos 30 anos do ECA, que foram redigidos por diversos autores. Estou aqui para comentar a nossa pesquisa, em especial sobre os impactos da nulidade do casamento após a alteração advinda da Lei 13.811, que diminuiu, então, a possibilidade da idade núbil e estabeleceu as exceções, vedou as exceções do casamento para quem não atingiu essa idade. A discussão da nossa pesquisa é se a ocorrência desse casamento anterior à idade, que é dos 16 anos, estabelecidos agora no novo artigo 1520, se essa união geraria, então, uma nulidade absoluta ou relativa. Durante os nossos estudos, e como caracterização, então, do entendimento, desde já gostaria de pontuar que se trata de uma nulidade absoluta, ao nosso ver, é baseada juntamente com a alteração trazida pela Lei 13.798, que criou a política de prevenção à gravidez na adolescência, no artigo 8A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiramente, durante a nossa pesquisa, nós identificamos que, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente, durante seus 30 anos, tenha e seja hoje identificado como a principal peça, a principal ferramenta de proteção das crianças e adolescentes, o Estatuto não chegou a trabalhar de maneira adequada a prevenção na gravidez na adolescência. Além disso, além da gravidez na adolescência, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente também não combate de maneira eficaz a erradicação do casamento infantil. Isso por quê? Para a grande maioria dos doutrinadores, o Estatuto da Criança e do Adolescente está vinculado à proteção justamente sobre o viés da saúde, da família. No entanto, o Estatuto não chegou a definir especificamente a possibilidade ou não do casamento infantil, por se tratar no âmbito do direito privado. Contudo, é necessário que se faça essa intersecção entre o Estatuto da Criança e do Adolescente e as normas de direito civil, especialmente nessa política pública que está sendo desenvolvida atualmente no Brasil para o combate à gravidez na adolescência e, por consequência, as uniões estáveis e os casamentos infantis. Na nossa pesquisa, nós identificamos, por exemplo, que a Convenção Internacional de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente estipula que é vedado o casamento da criança e do adolescente, sendo que, para a convenção, a criança e o adolescente são aqueles que não atingiram até os 18 anos. Então, portanto, para a convenção, não seria possível uma união, um casamento para os menores de 18 anos, crianças e adolescentes. No Brasil, essa política de casamento da criança e do adolescente, o casamento infantil, esse é o conceito de casamento infantil, é justamente quando um dos cônjuges possui menos de 18 anos. E aí o entendimento é que tanto o casamento quanto a união estável. No Brasil, a construção do casamento infantil e da união estável, ela passa muito justamente por uma questão histórica. Antigamente, como todos devem saber, a formação das famílias se dava entre casamentos prometidos. E muitas das vezes, esses casamentos prometidos eram realizados entre adolescentes, crianças e adolescentes, e posterior com pessoas maiores. A nossa legislação civil foi alterando ao longo dos tempos para possibilitar o casamento e regulando as hipóteses de casamento, até que nós chegamos no nosso Código Civil de 2002. No nosso Código Civil, até a anterior alteração pela Lei 13.811, o casamento tinha como idade núbil, continua tendo como 16 anos. No entanto, ele previa duas exceções. A primeira exceção era nos casos de gravidez, então, o caso da união do casamento fosse oriunda de gravidez e fosse menor de 16 anos, era possível, então, a realização do casamento. No entanto, além dessa hipótese, a outra hipótese seria nos casos de ressalva para a prática de crimes. Essa ressalva, essa segunda exceção para os casamentos inferiores à idade núbil, já foi há muito tempo revogada dentro do âmbito penal, dizendo que não cabe mais essa cláusula de extinção da punibilidade pelo casamento.
No entanto, permanecia a possibilidade do casamento para quem não atingiu a idade núbia, ou seja, 16 anos, nos casos de gravidez. Isso possibilitava as hipóteses de casamento de adolescentes que tinham 14, 15 anos, que, oriundo dessa exceção prevista na lei, conseguiam registrar o casamento, ou até mesmo uma união estável. Ocorre que, com a alteração da Lei 13.811, ela não estabeleceu nenhuma exceção. Portanto, a partir de agora, não há possibilidade de casamento para quem não atingiu a idade núbia. Essa é a previsão do nosso novo artigo 1520. E aí, a partir disso, começam-se as indagações, porque a alteração da Lei 13.811, ela foi somente no ponto da idade núbil, e não alterou as demais hipóteses que estão previstas no Código Civil, que tratam o casamento, dizendo que o casamento seria anulável para quem não atingiu a idade núbil, e que, havendo a ratificação posterior à idade, seria possível o casamento, ele seria considerado válido, que seria possível o casamento para quem não atingiu a idade núbil, com a autorização dos seus representantes, e todas essas normas continuam válidas, né, para uma grande parte da doutrina, que é o contrário do que nós defendemos. Houve somente a alteração do artigo 1520 que retirou essa exceção. Contudo, nós entendemos que esse artigo 1520, a sua alteração da idade núbil, atinge também as demais normas, declarando-se, então, para quem realizar o casamento de quem não atingiu a idade núbil, como nulidade absoluta. Isso porque nós entendemos que é necessário uma aplicação sistemática, uma interpretação sistemática da nova alteração legal. O Brasil, especialmente o Brasil, ele assumiu diversos compromissos no âmbito internacional de combate tanto a casamentos infantis quanto à gravidez na adolescência. E a nossa pesquisa é justamente nesse ponto. É dizer que, com a alteração do artigo 1520, a aplicação do entendimento de que seja uma nulidade absoluta passa justamente por essa conjectura da interpretação de que o Brasil está numa política pública de combater a gravidez e a união infantil. E caso seja feita uma interpretação ao contrário, entendendo que seria uma anulabilidade do casamento infantil para quem não atingiu a idade núbil, isso não contrariaria a política pública de combate à gravidez e também à união infantil. Muito pelo contrário, haveria sempre essa possibilidade de que, havendo casamento infantil, poderia a lei autorizar, então, a sua regularização posterior. E a ideia é justamente o contrário. O Brasil, entre diversas pesquisas que foram realizadas, que estão todas constantes no nosso artigo, demonstram que mais de 66% das gravidezes na adolescência são gravidezes indesejáveis. Embora não se relacionem essas gravidezes na adolescência com consequências posteriores mais graves, grande parte dessas gravidezes são resultados de uniões ou casamentos infantis. Isso significa que um normalmente é causa ou consequência do outro. Decorrendo um casamento infantil, normalmente acaba ocorrendo uma gravidez na adolescência. Ocorrendo uma gravidez na adolescência, muitas vezes acaba ocasionando um casamento infantil ou uma união infantil. E dessas consequências, nós estamos muitas vezes analisando todos os dados que foram colhidos pela ONU e também pelo Fundo Nacional de Proteção à Criança, Fundo Internacional de Proteção à Criança e Adolescente, demonstraram que grande parte dessa pesquisa, que as adolescentes, quando contraíam união estável ou casamento, atingiam necessariamente todo o seu projeto de vida, desde formação de uma união familiar adequada, até mesmo aos seus estudos e o próprio vínculo criado com seus filhos. Com base nisso, foi identificado também que a lei, em 2019, alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e criou uma semana de prevenção à gravidez na adolescência. É interessante ressaltar que tanto o projeto de lei do artigo 1520, quanto o projeto de lei da alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, a justificativa apresentada pelos legisladores é justamente o combate à gravidez na adolescência e à união infantil. Isso significa o quê? Que se nós interpretarmos a mens legis, tanto do combate à gravidez quanto da própria restrição à idade núbil, é justamente não possibilitar uma política pública ou fomentar uma política pública de que não decorram mais uniões ou casamentos infantis.
Isso significa que, ao dar inicialmente uma interpretação de que seria possível o casamento, ou seja, o casamento seria anulável para quem não atingiu a idade núbil, contraria justamente todos esses pontos da própria justificativa da alteração legal. Além disso, como fundamento, o argumento para o entendimento de que o artigo 1520 preencheu lá, vedou qualquer possibilidade de casamento, e com isso torna nulo, a nulidade absoluta, qualquer casamento ou união de quem não atingiu a idade núbil, se reflete também nas interpretações argumentativas da própria lei de introdução. Isso porque a lei de introdução às normas do direito brasileiro diz que lei posterior que decorra, que contrarie as demais normas, elas são revogadas tacitamente. Então, para parte da doutrina e ao entendimento que nós colaboramos também, é que a alteração da lei do artigo 1520 da idade núbil acabou por revogar tacitamente todos os demais artigos do próprio Código Civil que permitiam a anulabilidade do casamento para quem não atingiu a idade núbil. Então, esse é o primeiro argumento. O segundo argumento para entender que, a partir de agora, o casamento de quem não atingiu a idade núbil é nulidade absoluta, é justamente essa política pública que a alteração do artigo 1520, ele serve justamente para combater a gravidez na adolescência e, por consequência, as uniões infantis, em razão dos diversos compromissos assumidos pelo Brasil, inclusive o compromisso de sustentabilidade com a ONU até o ano de 2030. Além disso, um terceiro argumento muito importante é a questão da proteção integral da criança e adolescente, esse que é a pedra de toque aí a norma de interpretação e aplicação, um grande supraprincípio do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele visa justamente a proteger a criança e o adolescente durante a sua formação enquanto sujeito. E, ao se alterar a lei em que permitia, que vedava, então, que veda qualquer hipótese de casamento de quem não atingiu 16 anos, e a interpretação que isso, que caso o casamento ocorra fora disso, será uma nulidade absoluta, gera uma proteção maior à criança e adolescente. Não só sobre o aspecto próprio de formação enquanto sujeito, mas também uma proteção sobre o aspecto legal. Isso significa que, a partir do momento que há uma união estável ou um casamento de quem não atingiu a idade núbil, poderá haver a interferência direta do Ministério Público se o entendimento for de nulidade absoluta. Inclusive, surge para o Ministério Público a legitimidade ativa para requerer essa nulidade absoluta. Diferentemente, se houver o entendimento que o casamento, nessa hipótese, seria de nulidade relativa ou anulabilidade. Outros reflexos que são importantes dessa reflexão da alteração legal é justamente no própria atuação do Ministério Público, já que existe aquela discussão sobre a supressão da autorização para o casamento no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, o Ministério Público vai intervir nessa ação judicial e, quando decretado ou identificado que não possui idade núbil, deve o Ministério Público requerer a sua nulidade absoluta. Lógico, caso o casamento, a união estável, tenham decorrido filhos, essa nulidade não atingirá a prole, como bem identifica o nosso próprio Código Civil. Além disso, chama a atenção para nós, enquanto Ministério Público, sobre uma situação bem peculiar decorrente do Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas, a Lei do SINASE. A Lei do SINASE tem uma previsão que o adolescente que estiver internado poderá realizar visitas conjugais. Aí começam os questionamentos. Será que um adolescente que esteja internado, que não possui ainda 16 anos, esteja lá querendo casar dentro de um regime de internação, é possível o Ministério Público se manifestar? Então, nesse entendimento que nós pregamos, que a nulidade é absoluta, não é possível o casamento, pois ele não atingiu a idade núbil. Então, inclusive, há informações de situações práticas que há decorrência dessas situações de que que há o casamento, menor de 16 anos, que gostaria de casar dentro do regime lá de medidas socioeducativas. Então, aí gera um confronto entre justamente a proteção integral sobre o ponto de vista da nulidade do casamento e o fomento, a possibilidade da reintegração e, principalmente, o entendimento pedagógico da medida como uma das relações sociais identificadas como uma união, um casamento.
Para finalizar, nós gostaríamos então de abordar que o casamento infantil deve ser cada vez mais combatido. Diferentes países internacionais de todo estão abrangidos pela Organização Nacional da Organização das Nações Unidas. Eles já prevêem aí a vedações de casamento para quem não atingiu a idade núbil com a idade de 18 anos. O Brasil ainda estabelece a idade de 16. Mas há um compromisso, através de políticas públicas, como essa alteração prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, que criou a prevenção, a Semana de Prevenção, a gravidez na adolescência, a alteração do artigo 1520 e demais outras políticas sociais que estão sendo realizadas como meio efetivo de combate ao casamento e à união infantil e também à proteção e à prevenção à gravidez na adolescência. É nesse sentido que nós realizamos a nossa pesquisa e os argumentos apresentados aqui de maneira sucinta, que defendem a possibilidade da nulidade absoluta do casamento para quem não atingiu a idade núbil. Meu muito obrigado, e as dúvidas poderão ser sanadas, além da própria previsão no nosso artigo.